pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários e empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking. Palestrante sobre networking, networking feminino e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil vamos falar com Renato Senatori. Eu e Renato conhecemos anos atrás em atividades na Anshan Campinas. E ele conversa hoje do seu escritório na Alhambra, no estado de São Paulo. Renato é um profissional de desenvolvimento de negócios há mais de 30 anos. Ele é consultor, coach e mentor executivo. Especialista em governança, estratégia e gestão comercial. Renato é sócio executivo da Senatori Business Performance Enhancement e da ActaVox, consultoria e capacitação comercial. Renato atua como conselheiro independente e ele é associado e credenciado pelo IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativo. Bom dia, Renato, e bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Muito obrigado pelo seu convite e pela introdução aí que você acaba de fazer. É um grande prazer poder conversar com você, e em particular com o público da Brasil Business Network, principalmente por ser um público focado aí no seu desenvolvimento para a gestão, para a geração de negócios, para o desenvolvimento dos seus negócios. É sempre muito prazeroso poder contribuir nesse sentido. E nós ter você aqui. E eu e você, Renato, também, como falei que já conhecemos alguns carnavais, a gente já sente a evolução da própria realidade empresarial, né? E que eu vejo que no passado, quando eu falava de governança corporativo, era coisa de grande empresa, né? Agora eu vejo que você atua muito em empresas familiares de todos os tamanhos. Então, essa é a mudança significativa agora? Sem dúvida, Tom. Se você for olhar num horizonte aí de 10, 15 anos atrás, a governança era realmente assunto para as grandes corporações, porque os pequenos, de uma forma ou de outra, conseguiam competir no mercado, conseguiam garantir a sua sustentabilidade só através das suas rotinas gerenciais. Só que a realidade mudou. O mundo competitivo está muito mais agressivo, o que deixa as empresas muito mais fragilizadas nessa competição, né? Haja vista a redução da expectativa de vida das empresas hoje, né? Sim. E a governança vem como uma ferramenta muito potente para as pequenas e médias empresas, no sentido de estruturar essas empresas a nível societário e de alta gestão para garantir a longevidade, e principalmente para favorecer captação de recursos. Sim. Então, assim, uma das grandes movimentos dos últimos anos aí são o boom das startups. E a startup, das startups, né? E elas nascem muito focadas na tecnologia, no produto que elas estão oferecendo, e com muita fragilidade na gestão. Sim. E isso é visto pelos investidores, pelos aportadores de capital, como um aumento de risco, né? Sim, sim. Inclusive, anteontem, eu vi no próprio LinkedIn, outra pessoa fez um post justamente nesse sentido, né? E falando para os startups, que imediatamente depois de definir a ideia que você vai evoluir, você tem que criar o time. Porque justamente esse mercado externo e os investidores, eles estão olhando o time, não estão olhando mais você ou sua ideia. Então é o conjunto. Perfeito, é isso mesmo. Quando um investidor analisa uma possibilidade de aporte de capital,
ele olha muito mais quem está conduzindo e como está conduzindo a iniciativa do que a iniciativa ou a tecnologia empregada. Sim. Por que isso? A tecnologia e os produtos e serviços ofertados tendem cada vez mais a um perfil de commodity, a uma pasteurização. Uhum. Né? A tecnologia está aí disponível, alguém abraça antes, outro vem depois, abraça também. Agora, as qualidades individuais de gestão, de relacionamento, de empreendimento, essas são as que fazem a diferença no sucesso e perpetuidade de uma empresa. Agora, quando olhamos uma empresa familiar, tá? Obviamente a unidade, a família, ela é uma unidade, é uma coletividade de pessoas, mas nem sempre ela é vista como um time. Essa é a percepção do investidor. Ele olha para a família, ele vê segurança ou ele vê dificuldade? Excelente pergunta, Tom. Quando a gente fala em família empresária, as empresas elas nascem hoje de duas formas, ou dentro de uma única família ou duas famílias que começam a se unir, ou mais recentemente o perfil das novas empresas são união de pessoas que se conhecem, ainda jovens, mas depois conforme a empresa cresce e se perpetua, as famílias dessas pessoas também crescem e acabam virando empresas familiares. Então, o que eu costumo dizer assim, a origem de todas as empresas é familiar. Ela deixa de ser familiar o dia que vira uma IPO, o dia que pulveriza as suas cotas. Agora, dentro das empresas com esse perfil familiar, a grande dificuldade que tem se encontrado para garantir estabilidade na gestão e nas relações societárias é exatamente o conflito entre os objetivos comuns e os objetivos e necessidades individuais. Então a sua pergunta foi, o investidor vê isso como um problema ou como uma solução? Depende de como a família empresária conduz essas relações. Você citou aí que eu participo, enfim, de algumas entidades bastante significativas na questão da gestão e da governança corporativa no país. O que a gente costuma ver lá e tem analisado é o seguinte, cada vez mais o conhecimento teórico de governança está disseminado. Então você tem todo o embasamento teórico para conduzir uma boa governança está disponível e você tem excelentes instituições e profissionais no mercado. Agora, o grande desafio está sendo pôr isso na prática. E ao longo desses anos todos que a gente vem atuando no mercado, a gente tem percebido exatamente, identificado esses gargalos, ou seja, por que é tão difícil levar um conhecimento para a prática, uma vez que a família empresária expressa claramente os seus objetivos comuns. Todos falam, não, a gente tem orgulho dessa empresa, a gente quer que essa empresa continue, se perpetue, a gente quer que ela cresça, a gente quer que ela tenha um papel importante na sociedade e eu me vejo contribuindo. Esse é o discurso padrão aí. Né? Agora, a coisa começa a ficar complicada quando isso vai para a prática e os interesses comuns começam a conflitar com os interesses individuais, principalmente quando esses são inconscientes. Quer dizer, nós temos necessidades de alimentação do nosso ego, nós temos necessidades sociais, nós temos necessidades de autorrealização, de autorreconhecimento, de pertencimento a uma sociedade. E essas coisas não vêm a nível consciente no momento de trabalhar, né? No momento de buscar o atendimento dos objetivos comuns. E é exatamente atacando esse ponto que a gente tem tido maior índice de sucesso na implantação de governança nas empresas. Então, como é que você segura? Obviamente, o foco é o time, né? Transformar a família em time e essas múltiplas dimensões, porque acho que no passado, quando a gente olhava para a família e a empresa, como você falou,
A reunião de diretoria era um almoço do domingo na casa dos pais, não é isso? E todo mundo sentado ao redor de mesa, comendo macarrão da mama, e aí resolvia não só a situação familiar, mas também empresarial. Hoje pode até ter o mesmo almoço do domingo, mas ela é um churrasco, né? Cada um está pulando na piscina, outro está jogando futebol, outro está brincando com drone que ele acabou de receber, e os pais tentando falar sobre a empresa. E aí, segunda-feira, isso vai para dentro da empresa. Como é que você junta a turma Sim. na segunda-feira e fala, ó, cada um tem seu interesse, cada um tem sua habilidade, como é que nós vamos focar na empresa agora? Isso é bacana. Essa dinâmica é uma dinâmica real nas famílias empresárias e não é tão separado assim, Tom. Não é que chega no domingo, é o churrasco e aí aquilo que é informalmente conversado no domingo entra na segunda-feira nos processos. Na verdade, durante essa informalidade do almoço de domingo, entre aspas, decisões são tomadas. Sim. Né? Quer dizer, quando isso vai para dentro da empresa oficialmente, já vai formatado, já vai definido. E aí é que está o grande problema, é o que põe em risco a dinâmica da gestão dos negócios. Como é que se diminui esse problema e se facilita e, obviamente, se otimiza os resultados? Através de uma governança clara. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte: o processo de governança, ele não só cria transparência, garante a equidade, né? Foca na responsabilidade corporativa, cria processos de accountability que garantem os resultados almejados, mas ela principalmente define claramente e deixa isso muito transparente para todos os stakeholders envolvidos. Deixa transparente qual é o papel de cada um no processo e qual não é o papel de cada um no processo. Então, quando não é só dos membros da família, está falando do grupo de gestão, né? Que são os membros que não são da família. Exatamente, mas isso engloba quem é da família e quem não é da família, são os dois públicos. Então é o seguinte: quem toma as decisões de gestão é o CEO. Mas o sócio majoritário, que é o presidente da empresa, que é o pai da família que está almoçando lá, é o que tem mais capital empenhado, é o que tem mais experiência, é o que tem mais tempo, mas ele não está com a caneta de CEO. Não compete a ele tomar as decisões. Através da governança, ele tem os caminhos corretos de influência. Então, isso é de influência mesmo, né? É de influência, porque naquele momento a caneta de CEO, nesse exemplo que eu estou dando, não é dele. Isso é muito comum, por exemplo, quando nós estamos falando de um pai, de um filho, de um tio, e um sobrinho, ou cunhados, enfim, dentro da corporação. Imagina pai e filho, o pai é o presidente da empresa, o filho é o diretor administrativo. Chega no almoço de domingo, como você colocou, num conflito de ideias, o pai acaba exercendo o poder paterno e não o poder hierárquico da corporação. Isso é um dos principais venenos para a empresa. E pai é pai, né? Mãe é mãe, é assim que funciona, né? Então, funciona em casa, mas para os negócios, o negócio não aceita isso. O ambiente competitivo exige profissionalismo. Então, do lado do investidor, ele enxerga isso. É isso que ele quer claro para ele. Exatamente. Eu tô lidando com um pai, um grupo de filhos e cunhados e esposa, ou eu estou lidando com pessoas profissionais que têm claramente a visão de aonde está o seu papel, até onde vai o seu poder e aonde não é do seu poder, porque esse poder está na mão de uma outra pessoa com melhores qualificações técnicas. Então, qual é a metodologia que você usa de governança para criar isso, né? Para juntar o time, ou formar o time, ou de fazer o grupo saber que é necessário ter um time? Perfeito. Então, vamos lá. Eu falei agora há pouco
que a base teórica já está bastante bem mapeada e difundida. Né? Ao longo dos anos, implantando, desenvolvendo e monitorando governança nas empresas, o que a gente percebeu na hora de sentar para definir o que precisa ser feito, todo mundo está de acordo, todo mundo facilmente identifica racionalmente, conscientemente, quem são as pessoas certas para os papéis certos. A grande dificuldade está na hora de pôr isso na prática, aonde eu começo a lidar, onde cada stakeholder começa a lidar com as suas necessidades e objetivos pessoais em confrontação com os objetivos corporativos. Né? Como é que a gente vem lidando com isso? A gente, há alguns anos, desenvolveu uma nova tecnologia, uma nova metodologia, exatamente para incluir no processo a percepção, ou seja, trazer para o consciente as necessidades individuais e as expectativas individuais de cada um. Então, hoje nós temos uma metodologia muito interessante, onde a gente usa elementos lúdicos. Então, a gente tem um processo de formação de equipe, ou seja, objetivo principal, a real integração das pessoas para o cumprimento dos objetivos comuns. Qual é a premissa que a gente segue para poder criar essa metodologia e aplicar essa metodologia? A premissa é neurológica, tá? Quer dizer, quando eu estou racionalmente pensando em objetivos que eu tenho, esse raciocínio se desenvolve numa determinada área do cérebro. Quando eu vou para a ação prática e começo a envolver as minhas emoções, as decisões passam a ser tomadas numa outra área do cérebro. Então, o que a gente fez? A gente criou uma metodologia e tudo onde a gente... né? A gente não liga, você não liga a chave e desliga a chave. É no momento. Totalmente inconsciente e alheio à sua vontade. Você só passa a ter controle a hora que você conscientemente começa a perceber, mapear e criar clareza dessas tuas necessidades pessoais e do impacto que elas causam nas tuas decisões. Né? Então, o que a gente fez? A gente hoje tem uma metodologia que a gente tira essa equipe, tira essa família empresária do seu ambiente, leva para ambientes que favorecem o acesso a essa área do cérebro onde as necessidades pessoais e as emoções acontecem. Então, são ambientes fora do ambiente de trabalho, com um perfil que vai buscar as sinapses que estão construídas no prazer pessoal. Né? Então, a gente tem aí alguns sites, alguns lugares... Então, que a gente é um encontro mais leve, assim. Totalmente. Por que ele é mais leve? Porque ele vai buscar exatamente a identificação das emoções que dão prazer para a gente, né? Ou seja, eu não sei se está claro, eu estou levando os meus anseios corporativos, profissionais, que normalmente você usa o termo leve, né? Normalmente eles são pesados, entre aspas, no sentido de que eu sempre olho isso como uma responsabilidade, o que eu preciso fazer. E o que no dia a dia, na verdade, não é assim que acontece. A gente dedica energia para aquilo que nos dá prazer. Né? Na verdade, a gente sempre fala, você está lidando com pessoas, né? Gente é gente. E isso tem que ser algo prazeroso, né? Não pode ser algo que você entra num ambiente do trabalho, né, e não gostar de estar lá. Exatamente. Não funciona. Então, assim, eu vou para o meu trabalho consciente de que eu quero que essa empresa dê um bom resultado, que eu quero que ela cresça, que eu quero que ela seja referência. Percebe que é tudo a empresa atinja isso. E eu não penso em mim. Agora, na hora que eu estou tomando as decisões, eu sou fortemente influenciado pelas minhas necessidades pessoais. Eu estou contente fazendo isso? Isso está sendo prazeroso para mim? Eu me orgulho disso? Eu me sinto socialmente
pertencente a um determinado grupo ou sendo reconhecido por essa minha atuação, né? Então, Agora, como é que... nesse encontro, essa sensação, essa percepção, então, obviamente, é compartilhado. Você trabalha para compartilhar essa visão coletiva. Sim, então é assim, deixa eu te contar um pouco dessa metodologia, né? O que a gente faz é o seguinte, a gente tira esse time, né? Tira essa família empresária ou essa equipe de gestão, que essa metodologia é usada para esses dois âmbitos, tá? Tira do seu ambiente, leva para um ambiente que favorece o acesso à região neurológica que está ligado ao eu, que está ligado ao prazer, à autorrealização e satisfação e às emoções. Dentro disso, a gente insere essas pessoas num processo lúdico de... Nós temos hoje dois grandes caminhos, mas isso obviamente pode se desmembrar em outros processos lúdicos, que é ou a criação de uma peça de arte plástica, em conjunto, ou a criação de uma refeição, ou seja, de um processo culinário, também em conjunto. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que conduz esse processo. Essa equipe é composta por gestores sêniores, gestores experientes de mercado, por psicólogos, pessoas ligadas ao RH, com a habilidade de identificar analítica, de identificar no comportamento das pessoas quais são os elementos que estão influenciando na atuação dessas pessoas durante o processo, e com o responsável pela parte lúdica, então normalmente é ou um artista plástico renomado, de repercussão internacional, etc., ou um chefe de cozinha também bastante experiente. Daí, esse processo ele se dá em 3 etapas. O auge dela, evidentemente, é um workshop que acontece nesse local que eu te falei, né? Que pode ser vários locais, enfim, mas é fora do ambiente corporativo. Mas ele tem um momento introdutório, ou seja, ele tem um momento que as pessoas se preparam para esse workshop, onde ele é puramente racional, as pessoas colocam lá o que elas enxergam racionalmente, qual a percepção que elas têm. Depois tem a dinâmica do workshop, onde essa equipe, e essa é a parte muito bacana, que é a parte que potencializa todo o ganho do processo, que é onde essa equipe... Então, vamos pegar o exemplo aí da criação de uma tela. Então, a gente cria telas de grande dimensão, 2x4, enfim, telas grandes. E todo mundo participando. Todo mundo tem que participar. Legal. Então, a equipe define como cada um contribui. Posso contribuir escolhendo o material, posso contribuir preparando o material, posso contribuir definindo as texturas que vão ser usadas, posso contribuir coordenando, posso contribuir efetivamente pintando, posso contribuir dando suporte a quem está realizando a atividade de pintar. Ou seja, cada um vai encontrando aonde se sente bem no processo e ao longo do processo todo vai tendo a percepção de se está contente ou não com o resultado para si e para o grupo. Né? E isso tudo vai sendo acompanhado e sendo feito um paralelo com a dinâmica corporativa, tanto ao longo do processo quanto depois no fechamento. Aí no fechamento, obviamente, já fez a tela, já pintou, e aí vem a parte analítica do resultado? A parte analítica ela acontece em 2 momentos. Durante o processo, às vezes um gestor ou um psicólogo interrompe o processo e destaca algum fenômeno que esteja acontecendo. Né? Então, pessoal, o que está acontecendo? O que nós estamos percebendo aqui? O que isso é relevante para o atendimento do nosso resultado? Né? E depois deixa seguir o processo. Isso pode acontecer em grupo ou individual. O psicólogo pode perceber a atividade de um membro dentro do processo e chegar e, ok, o que está acontecendo, como é que está isso para você, e rapidamente faz uma análise e reintroduz ele no processo de criação do quadro, por exemplo. E depois, no final do processo, tem um momento de
trazer para o consciente tudo o que aconteceu. Então, as pessoas se colocam como perceberam, aonde perceberam que se sentiram bem ou que se sentiram mal, o que contribuiu e o que atrapalhou, e fazem o paralelo disso com aquilo que precisam viver dentro da corporação. Que na realidade isso é o espelho do dia a dia da empresa, né? Exatamente, só que incluindo o fator individual, o fator não racional e não consciente, que é normalmente desprezado nos processos teóricos, mas que é o grande responsável pelo sucesso desses processos. E depois dessas duas etapas, ou seja, a etapa preparatória, a etapa do workshop, são feitos os processos de encaminhamento para a implantação ou desenvolvimento dessa governança ou das aplicações estratégicas desse time de gestores no dia a dia da empresa. E aí, então, a gente cria processos dentro da empresa para levar isso para a prática, para gerar os resultados esperados na corporação. Legal. Eu acho que realmente a parte fundamental da criação do time é que os elementos, né, os participantes do time se conhecem. E que a experiência mostra que muitas pessoas dentro de uma empresa não se conhecem. Perfeito. E não se sentem, né? Senta na cadeira, ou senta na mesa, ou senta atrás da máquina e faz o que tem que fazer, mas ao redor ele não se considera como parte de um grupo. Então esse é o primeiro passo de leveza, todo mundo realmente fazer parte. Literalmente isso que camisa, né? Exatamente, isso que você está colocando é algo muito bacana, porque ele é quase um subproduto desse processo. A gente tem como subproduto desse processo um aumento de qualidade das relações familiares. Legal. Porque nesse processo as pessoas conseguem se enxergar como profissionais e como pessoas. Então é comum a gente ouvir... parte da família, né? No caso, exatamente. Legal. Então é comum a gente ouvir depoimentos de falar assim, poxa, meu pai não acreditava em mim, ele não apostava no meu potencial e depois desse processo ele confia muito mais em mim para a minha atuação profissional dentro da empresa. E o contrário também, fala assim, poxa, eu achava que meu filho era um mimado ou era um... porque o pai enxerga como filho, né? Não, no passado que falei, achava que o filho estava brincando de drone, hoje o filho tem uma empresa de drone filmando o campo de plantio, né? Então é outra realidade. Então as coisas mudam, como você falou, rapidamente, não é isso? Exatamente. Mas muito legal, Renato. Renato, infelizmente estamos chegando no fim do nosso tempo do programa, mas é muito bacana essa forma que você... Porque, na realidade, a necessidade é isso, né? Formar um time é sentar, pôr os jogadores ao redor e começar a conversar, fazer eles trabalhar junto. E na empresa é fundamental essa interação, essa metodologia que você está trazendo. Agora, isso você desenvolve no Brasil inteiro. Sim, na verdade, nós temos algumas experiências fora do país, e no país, evidentemente, a gente vai aonde o cliente está situado, né? Legal. A atuação é bastante ampla. Isso que eu vejo, acho que das empresas que eu conheço que vêm de fora, empresa estrangeira, quando ele tem um checklist dele que está analisando uma empresa ou para fazer um relacionamento, fazer um investimento, comprar eventualmente, a governança é lá em cima, né? É um dos primeiros pontos que vai analisar. Então, é fundamental para a empresa familiar esse seu foco. Sem dúvida, é o que eu falei, né? Então, assim, primeiro, a percepção do que é empresa familiar, né? Uhum. Então, primeiro, essa imagem de que empresa familiar não é só a empresa que vem de uma única família ou que a família está atuando. Juntou 3 amigos jovens para começar um novo empreendimento, são 3 famílias. Sim. Que, ao longo do tempo, essas famílias vão crescer de uma forma ou de outra, vão ser stakeholders desse negócio. Então, melhor começar né? No início, né? Então, melhor começar do início. Começa com governança, melhor, que faz parte do processo do estabelecimento da empresa e do crescimento. Então, não é coisa para depois, né? É coisa Não. Vamos começar. Perfeito. E hoje é o grande diferencial na tomada de decisão dos investidores. Isso não tem dúvida nenhuma. O que eu mais tenho ouvido deles é essa, tá? Então, mais uma vez, Renato, muito obrigado pela participação. Sucesso nessa sua metodologia.
e continua governando, é isso? Tom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com seus ouvintes. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que é esse tipo de processo educacional que você conduz através do Brasil Business Network, que propicia o desenvolvimento dos negócios de maneira consistente. Eu acho que, como eu falei, o mercado hoje não é mais para aventureiros. A competição está cada vez mais acirrada, exigindo cada vez mais profissionalismo. E não é global o Brasil mais, né? A concorrência é global. Totalmente. E esse processo de educação que você proporciona é fundamental para que as empresas continuem garantindo sua competitividade e a sua perenidade. Muito obrigado, Renato. E com certeza vamos voltar a falar no futuro mais disso, ok? Estou sempre disponível, Tom. Prazer falar com você e com a sua audiência. Obrigado. E também gostaria de convidar nossos ouvintes para visitar o site bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast de agora com Renato Senatori e mais informações sobre a formação e experiência dele e o link para o perfil dele no LinkedIn. E lembrando que Renato, sobrenome Senatori é Senatore. Você vai achar ele no LinkedIn. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, TuneIn, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. Quero agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast. Nossa audiência é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus MI Market Intelligence e Focus MI, especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.